Olá, meu nome é Elmo e eu sou do canal Minutos com Jesus. E nós vamos tratar hoje sobre o Grande Reset. O Grande Reset é um tema bastante conhecido na mídia, né? Está cada vez mais conhecido, não na mídia tradicional, né? Mas na mídia alternativa. Mas eu quero começar a falar desse tema citando Eclesiastes 3:1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que essa palavra diz para nós? Que tudo que acontece debaixo do céu tem um propósito e nada acontece fora do tempo determinado. Determinado por quem, né? Determinado por Deus. Exatamente isto. As coisas só acontecem quando Deus ou planeja e executa, ou quando Ele permite. Aliás, Deus planejou tudo, Deus construiu tudo, e, portanto, Ele tem um plano para a humanidade. Ele construiu este universo, este mundo todo, exatamente com um plano, e ele faz esse plano acontecer dia após dia. Queiramos nós ou não, acreditemos ou não, né? E como Deus se fez conhecer através da palavra, através da Bíblia, então nós acreditamos que os planos de Deus estão ali, né? Escrito na Bíblia. Essa história foi contada. Ele escolheu alguém para que essa história começasse a ser contada e ele se fez conhecer. E aquilo que nós conhecemos hoje, que nós chamamos de Bíblia Sagrada ou Escrituras Sagradas, ela é composta aproximadamente de 1/3 dela em profecias. Metade dessas profecias já foram cumpridas aproximadamente, a outra metade deve ser cumprida ao longo do tempo, né? Quem tiver dúvida, é só pesquisar, a própria internet vai mostrar quais profecias foram cumpridas, quais não foram, porque hoje tem um vasto material à nossa disposição, né? E todo esse conhecimento nos liberta dessas amarras todas de dúvidas, da polêmica, né? E a gente vai então crescendo aí na graça e no conhecimento. E Deus está no controle de tudo, né? Porque tudo foi feito por Ele e para Ele. São todas as coisas, conforme também está escrito lá. E em Isaías 41:10 diz assim, ó: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Interessante, a justiça de Deus é a única que não falha, né? Porque a nossa, nós sabemos, às vezes nós julgamos e julgamos errado, e já estamos querendo fazer justiça, a justiça até que não é nossa, né, que é do próprio Deus, e assim nós vamos nos comprometendo cada vez mais com a nossa condição, com a nossa natureza humana, que é uma natureza falha. Mas a de Deus é perfeita, portanto, essa é a palavra aqui, que Deus está no controle de tudo que nós imaginamos e também daquilo que nós não imaginamos. Muito bem. E o The Great Reset, ou o Grande Recomeço, reinício, ele já está acontecendo. Ele não vai acontecer, ele já está em ação. Por quê? Porque isso foi planejado. Planejado por quem? Pelo homem? Sim, pelo homem. Mas aqui tem uma conspiração interessante, se nós formos falar de teoria da conspiração, essa aqui é a teoria da conspiração do inimigo de Deus, né? Porque ele é o maior conspirador para o cumprimento da palavra de Deus. E alguém se presta a isso, né? Quem se presta a isso? É aqueles que não servem a Deus, que servem ao inimigo, né? Que estão a cabo da implementação desse plano. E hoje ainda estava lendo, o Banco Mundial colocou no seu plano esse acontecimento de agora, essa pandemia. Há alguns anos atrás já estava escrito lá nos planos, nos papéis, né, do Banco Mundial. Alguém já fez um vídeo aí muito interessante sobre isso. E olha, as coisas estão acontecendo. E o então, dentro desse plano que esse povo faz, e quem é esse povo, né?
são aquelas pessoas que entendem que têm o controle do mundo ou que querem ter mais controle ainda. Eles já têm um controle através das posses, né? Porque eles são donos de boa parte do mundo, vamos dizer assim, donos do mundo no aspecto material, e eles são tidos como ricos, são as famílias mais ricas do mundo, ou as famílias que dominam o mundo, e aí tem catálogos que dizem que são 13, né? A gente tem algumas informações, a maioria tem também, claro, né? Começa lá com uma ou duas ou três que realmente controla as 13, das 13 tem um grupo de umas 300 famílias que são controladas por essas 13 e aí forma essa pirâmide de controle que nós sabemos, né? Porque uma estrutura hierárquica, ela é piramidal, né? Ela vem no aspecto, assim, piramidal. E lá na base da pirâmide está quem? Está nós, está o povo, né? O povo que é controlado por tudo isso. E tudo que é feito nesse sentido é planejado, né? Por eles. Esse planejamento já acontece há muitas décadas, desde quando elas começaram a surgir e começaram então a formar aquelas grandes sociedades secretas, né, que elas estão catalogadas em algumas sociedades secretas, não vou nem citar o nome aqui, porque elas são bem citadas aí na mídia alternativa, né? Na mídia, obviamente, na mídia tradicional, isso não vem à tona, né? Até porque a mídia é controlada por um braço dessas famílias, ou por uma ou duas delas, né? Então nós estamos falando de 13 famílias que dominam o mundo, em tese, que formam o seu conselho anônimo, que se reúne volta e meia, de alguma forma, para tomar as decisões, para fazerem seus planos. E alguns planos já foram até externados, né? Aí nós conhecemos o plano de redução da população mundial para até 500 milhões, né? No máximo 500 milhões de pessoas. Um número que eles idealizaram para que o mundo pudesse viver de forma ambientalmente controlada. E está lá escrito nas pedras guias da Geórgia, né? Nos Estados Unidos. Isso já é público. Então, essas coisas começam a vir à tona porque muitas coisas que é tido como teoria da conspiração, que na verdade não é, né? Acaba se materializando uma hora dessas. Muitas pessoas não creem em teoria da conspiração, mas de fato elas não existem, né? O que existe é a realidade, né? As teorias da conspiração são os planos que eles elaboram e que eles vão botando em prática. Só que esse colocar em prática é de uma forma muito silenciosa que a maioria também nem percebe, né? Através do controle dos remédios, através do controle dos alimentos, do controle da mídia, do controle financeiro, do controle de tudo que a gente imagina. Então elas atuam em setores bem conhecidos da sociedade que eu já citei, né? Também controla a distribuição de alimentos no mundo, né? Controla as indústrias, controlam de fato, né? A maioria dos setores da economia mais fortes, né? Setor de transporte, até setor até algumas partes do setor de bebida, setor de perfumaria também são controlados por eles. Por exemplo, a sexta família mais rica do mundo é a família Wertheimer, cuja origem da fortuna deles vem da Chanel, né? Que hoje já tem quase 50 bilhões de dólares em patrimônio, cuja origem é em Paris, na França. É só um exemplo aqui, né? A mais conhecida todo mundo já sabe, né? Que é os Rothschild, né? Que controlam o setor financeiro. É uma família de origem judaica. E essa família, ela tem diga assim, uma hegemonia há mais tempo que as outras no controle dos acontecimentos, ou na direção dos acontecimentos, né? Porque desde a época da Primeira Guerra Mundial, logo em seguida teve o crash nos Estados Unidos, e eles sabendo que iria acontecer aquilo,
ou depois que a Inglaterra perdeu a guerra, eles acabaram comprando, depois do crash, compraram praticamente as ações da Bolsa Inglesa, toda ela. E ali foi o começo da explosão da fortuna deles, né? Muito bem. Então, o mundo está sendo controlado nesse sentido, né? Material, porque o inimigo de Deus, ele controla, ele quer controlar no sentido material. O retorno que ele oferece é um retorno material, né? De fato. E assim as coisas vão acontecendo. E agora, dentro do grande reset, voltando ao tema, o grande reset tem por trás, o pano de fundo principal são as questões climáticas, que a mídia coloca para a sociedade e para a humanidade para acreditar. E a gente sabe, né, essa estratégia, né, essa tática de falar uma mentira muitas vezes acaba se tornando uma verdade, e a sociedade acaba com o tempo aceitando esse movimento que vem, né, e eles trazem muito aliados ao reboque disso, né, até pessoas preparadas e pagas para que isso seja divulgado, seja defendido, né? A gente conhece aí uma menina nova, muito conhecida também na mídia, que faz esse papel, né? Mas é muito bem remunerada, muito bem paga e que está a serviço, né? Desse plano, dessa conspiração global, né? Muito bem, então o grande reset é isso, é um recomeço do mundo, ou seja, se as coisas não estão funcionando, a gente faz o quê? Como no nosso computador, né? Um exemplo básico, a gente recomeça, rebuta, reseta. Vamos começar do zero, se ele não está funcionando. E os motivos que hoje são usados para dizer que não está funcionando são criados por eles próprios, né? O exemplo foi da pandemia que eu citei, né? E entre outros muitos exemplos aí, eles não existem, são criados, né? Há ambientalistas, doutores famosos que afirmam e defendem que não há problema ambiental, não há aquecimento global, e isso é vendido aí na mídia a peso de ouro, né, que isso existe, e esse é um motivo então para que precisa fazer isso, precisa acontecer aquilo, e as coisas vão acontecendo. E o fim de tudo isso, então, nós sabemos que é um acontecimento muito interessante na Bíblia que está escrito que é o governo mundial. Então tudo isso, e já vem sendo pregado do ponto de vista religioso, que vai ter, vai ter aí o ecumenismo, né, que seja uma religião mundial, uma moeda mundial, uma moeda única, um governo único, ou seja, tudo vai ser único. E com o objetivo de quê? De ter o domínio, de ter o controle. Ou seja, de fato o povo ser controlado, escravizado. Jamais eles vão usar esse termo, né? Mas em todo estado que é totalitário, que é controlado por alguém, por um governo central, e vocês conhecem aí no mundo atual, né? O povo, o que o povo? O povo é controlado, né? O povo é quase escravizado em alguns desses países. A velha China era assim, agora que eles estão tendo uma condição, mas o povo lá é vigiado, né? Tem milhões de câmeras já instaladas pelo país todo que controla a população e tem o comportamento de cada um já é contabilizado, vamos dizer assim. Tem o chamado de chama de alguma coisa, é um controle social mesmo que é feito e que as pessoas vão ganhando pontos, vão reduzindo pontos de acordo com o comportamento. Se elas concordam com alguma coisa e fazem alguma coisa boa, eles ganham pontos. Se discordam, eles são até presos, né, em campos de reeducação, para não dizer que são campos de concentração, e as coisas vão acontecendo dessa forma. E assim o mundo, né, vai caminhando para o cumprimento da palavra, que é o fim dos tempos, né? E que fim de tempo é esse? A gente vai falar em outros vídeos, né? Então nós vamos falar desses temas por etapas aqui. No próximo vídeo eu vou falar o que é de fato o grande reset, quem que está no comando dele, quem que nasceu. Então, nasceu agora, acho que dia 3 de junho, né? Com a oficialização pelo próprio Fórum Econômico Mundial. E eles vão tratar então agora, em janeiro de 21, no próximo Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Então ali eles vão escancarar isto, vão colocar isso em prática
E tudo aquilo que está acontecendo já é visando, então, a sanção da implementação desse grande reset, né? Do grande reinício. E o que vem por aí? Governo único, governo mundial. Tudo único, quase tudo único, né? E aí aqueles que conhecem a palavra já sabem aonde que isso vai terminar. Muito bem, por hora é isso. Se você gostou, compartilhe este vídeo e assista os próximos, que nós vamos numerando esses vídeos agora, 1, 2, 3, 4, até esgotar esse assunto aqui de forma satisfatória para vocês, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.